Pra quem adora animes, mas acima de tudo prefere acompanhar uma com dublagem em português BR, pra não perder nenhum pedacinho do que tá na tela e não precisar ficar lendo as tantas legendas, bora ver todos os animes que a gente teve essa dublagem dessa última temporada de outubro. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo muito bem por aí. E é o seguinte, há quem diga que é coisa de preguiçoso não querer acompanhar uma legenda, mas eu já falo que é pra gente conseguir prestar mais atenção no que tá rolando, e até querendo ou não tem uma dublagem ou outra que dá uma vida a mais pro anime. Lógico que não são todas, né, mas a gente tá tendo cada vez mais e melhores. E pra quem não sabe, talvez você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, mas na descrição tem o nome de cada uma das obras e em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas. Se é dublado ou legendado não tem, porque todos são dublados, né? Mas sem enrolação, vamos começar falando sobre as continuações que a gente teve nessa última temporada, como a segunda do Tondemo Skill de Isekai Hourumeshi, ou em inglês, e como você vai poder encontrar na Crunchyroll, o Campfire Cooking in Another World. Esse anime que eu não sei se eu gosto muito de ver ele, porque caramba, como ver ele fazendo esses pratos e toda a preparação no geral, me dá uma fome imensa. Ele que tem uma boa de uma dublagem e fala de um cara que é levado para o mundo de fantasia com um poder aparentemente inútil, uma skill de compras online, e aí fica usando os ingredientes aqui da Terra para preparar tudo que é prato maravilhoso e um diferente do outro, até usando os monstros desse novo lugar, conquistando geral por onde passa, até seres lendários. O My Hero Academia, com a última temporada, que, embora esse final aí do mangá e agora do anime tenha aquela divisão entre o pessoal, porque tem o pessoal que vai gostar e tem quem vai simplesmente odiar isso daqui. No meu caso, eu até gostei de alguns elementos, a forma um pouco mais realista que o autor tentou trazer para esse final da obra, mas mesmo assim ainda é um tanto quanto broxante esse final. A dublagem a gente já conhece, é uma outra que é muito boa, e como eu falei antes, aqui é melhor ainda e funciona mais porque dá aquela auxiliada pra gente não perder nenhum frame, já que tá tendo todo aquele clímax lá no alto do final do anime com todas as guerras, as lutas e poderes. A terceira temporada do Spy X Family, que demorou para começar a receber uma dublagem, mas depois ela foi vindo aos poucos, o que na realidade aconteceu com a maioria dos animes dessa temporada, pelo menos aqueles que não tiveram a dublagem simultânea, e até os que começaram tendo, na realidade depois tiveram alguns atrasos, então no fim praticamente todos eles acabaram demorando. E agora nessa terceira temporada, acabou tendo foco em falar sobre o passado do Twilight, o Lord Forger, né? O que é legal, a gente quer saber mesmo mais a fundo sobre esses três principais e ainda em conjunto com as missões e a mesma comédia fofinha. O Isekai Kekon Yubi wa Monogatari, ou Tales Wedding Rings, com a segunda temporada, que continuou recebendo dublagem, mas eu só fico pensando nos dubladores vendo o que eles vão dublar e sobre a história desse anime. Porque mesmo que não tenha aquele conteúdo mais 18 de uma forma tão explícita assim, ele é um Isekai que tem uma premissa muito aleatória, de um cara que quando foi pra esse outro mundo, atrás da amiga de infância dele, acaba virando meio que um herói que vai ter que coletar os anéis de outras garotas pra ficar mais forte e derrotar o grande mal. Até hoje eu acho que esse lance aí dos anéis foi uma coisa pensada pra ficar literalmente estranho assim. E eu até sei que tem filmes e séries com conteúdo um pouco mais adultos, né, que vão ser dublados, mas não dessa forma aqui gratuita, porque isso aqui não faz o menor sentido. Tem uns gritos e gemidos do nada, todas elas serem taradonas por ele, é um negócio bem peculiar. Tivemos também o Shumatsu no Valkyria com a terceira temporada, que eu já tava quase esquecendo de colocar essa beleza de pancadaria desenfreada aqui nesse vídeo, e ela que veio com todos os 15 episódios de uma só vez lá pela Netflix e ainda totalmente 100% dubladinha. E o melhor é que dentre todas as temporadas, ela tá com a melhor nota dentre elas. Pra quem adora ação, vai amar isso daqui, e pra quem nem sabia, né, que ele voltaria ainda esse ano, foi agora ali no início, a metade de dezembro, então vale a pena até pra lembrar que já tá disponível pra dar aquela maratonada. A base da história acontece a cada 1000 anos, onde os deuses decidem se a humanidade merece continuar existindo ou não. E aí, quando estão para bater o martelo na decisão de sumir com a gente, eles acabam optando por lançar um Ragnarok, um torneio de 13 lutas entre deuses e humanos, só que são dos mais variados deuses de tudo que é época, religião, e os humanos também. Vai desde Adão, Jack Stripador, até Newton, para vocês terem uma ideia. E se os humanos vencerem 7 lutas pelo menos, eles acabam ganhando o direito de sobreviver. E agora essa terceira temporada acaba se sobressaindo perante as outras porque a luta ficou um pouquinho mais extrema, com mais revelações sobre o passado dos lutadores e estratégias a mais que deram um ritmo melhor em comparação às anteriores. A terceira temporada do Fumetsu no Anatae, ou To You Eternity, essa que acabou ficando com a menor nota
dentre as três, que na realidade foi uma escadinha de notas, mas que mesmo assim, mesmo sendo o pior, entre aspas, ele tem uma nota incrivelmente alta, muito próxima a 8, que já é dos grandes animes. Até porque aqui não foi diferente, ele fez muita gente chorar, ou pra quem é homem e diz que não faz isso daqui, então derramou suores masculinos pelos olhos. E agora chegou enfim na era mais moderna, nos tempos, nos dias mais atuais, o que deu um certo choque cultural e também mudou a narrativa e a ambientação. Talvez isso que gerou um pouco da nota mais baixa, porque aquele apelo por uma era mais medieval, mais fantasiosa, acaba agradando um público maior. Teve ainda o remake do Ranma Meio, que a primeira temporada saiu lá em 2024, e agora a gente teve a segunda e ficou praticamente a mesma coisa, com a mesma nota. Na realidade eu tô gravando esse vídeo e elas estão exatamente com a mesma nota cravadinha, e realmente faz muito sentido porque toda a base, a questão da comédia, os micropontinhos de ação, eles ainda continuam no mesmo nível. Pra quem não conhece, esse anime que é original lá de 89 é sobre um garoto que cai numa fonte amaldiçoada e vira uma garota sempre que entra em contato com água fria, e volta ao normal com água quente, e aí vai mostrando os treinos dele de artes marciais, rivalidades e o romance com uma garota com quem ele teve um casamento arranjado, mas eles meio que se odeiam de início e aí gera os bons momentos de comédia num estilo mais antigo, com piadas mais antigas. E o mais legal dele, e até pra quem já viu, vale muito a pena reassistir esse remake, porque as vozes, mesmo que não sejam as mesmas que dublaram pelo menos parte lá do original, elas trazem uma nostalgia tão boa que casou tão bem com tudo isso daqui, principalmente com as partes de comédia, porque eles tiveram o cuidado de fazer a tradução e eles mantiveram algumas expressões que já eram usadas lá na dublagem antiga e ainda usando algumas vozes que a gente já conhece há um tempo maior. E ainda por último das continuações, a gente teve o Star Wars Vision, o terceiro volume, que ele é formado por 9 episódios, que variam bastante, de uns 12 até uns 22 minutos mais ou menos. E cada um deles vai ter tanto uma animação diferente, várias técnicas sendo utilizadas, quanto uma narrativa, a história abordada e os elementos num geral. Alguns vão girar mais em torno de uma ação, outros em drama, tem alguns que são um pouco mais emocionantes, mas cada um vai acabar trazendo uma visão diferente e um pouco mais única dentro do universo do Star Wars, o que eu particularmente achei bem legal, esse jogo de um episódio ser mais frenético, aí o próximo ter um drama mais pesado, e a gente acaba ficando numa montanha-russa de vários elementos. Agora, dos novos animes, as novas adaptações, que de todas as temporadas desse ano, eu acredito que essa última foi a que teve maior número de dublagens nelas, o que é muito bom de saber, porque quanto mais novos animes dublados em BR, mais reconhecimento eles vão receber. Como foi o caso do Sanda, ele que acabou saindo exclusivo pra Disney, e até tá com uma dublagem bacana, eu só achei um pouco estranho em como ficou a Fuyumura, mas no geral tá legal sim. Ele que foi muito comparado ao Dandadan, já que seguem muito parecido no estilo visual em alguns momentos, e de uma história mais maluca, o que é fácil de entender quando a gente vê que ambos foram adaptados pelo mesmo estúdio do Science Saru. Aqui a história se passa num Japão futurista, onde as crianças são tratadas como um tesouro nacional e adultos como uma ameaça, até que um garoto descobre ter uma ligação com o Papai Noel que foi banido das histórias, colocando ele no meio de uma treta imensa com questões sobrenaturais, segredos e uma crítica social muito forte. E talvez o que fez não cair tanto assim no gosto do pessoal é que ele não tem tudo voltado tanto assim pra comédia, igual acontece com Dandadan. Mas aí a gente vai ter que lembrar que o Sanda, ele é da mesma altura do Beastars, e pra quem conhece sabe que ela gosta de colocar esses dilemas, críticas sociais e temas um pouco mais pesados no meio de outros elementos, aqui no caso da comédia. Tivemos também o romance Let's Play, curiosamente ele que provém de um webtoon, de uma garota que é desenvolvedora de jogos e sonha em ser alguém famosa nesse ramo, até que o game que ela fez recebe uma crítica horrível de um streamer famoso e pra piorar ela descobre que ele agora é vizinho de apartamento dela, e aí vai mostrando o dia a dia deles, entre se aproximar e odiar, o lado mais profissional dela, amizades e o romance que vai se criando. O Alma-chan Akazokuni Naritai, ou Alma-chan Wants to be a Family, que é aquela fantasia um pouco mais tranquila, com uma vibe mais de boas e uma mistura de comédia com um romance bem de leve de fundo, sobre uma robô criada para o combate por dois cientistas geniais, só que foram expulsos da academia de tão doidos que eles eram, e em vez de seguir o caminho da destruição e da luta, ela acaba chamando eles de pai e mãe, e mesmo os dois não conseguindo lidar direito com o romance,
ou até com o sexo oposto, né? Eles são meio bananões nesse quesito. Ela fala que pelas análises, eles sentem sim algo um pelo outro, e aí que rola toda a comédia com ela no centro de tudo, aos poucos formando uma família. Agora, o anime que, pra mim, pelo menos, foi um dos melhores dos novos animes, ou talvez até o melhor dentre eles, é o Toujima Tanzaburou a Kamen Rider ni Naritai, ou Toujima Wants to be a Kamen Rider. E depois que ele recebeu a dublagem, eu tive a ótima surpresa de ver que realmente ficou bom, porque eles entenderam qual é o ritmo desse anime, a comédia bem peculiar que chega a dar uma vergonha alheia, dá vontade de tapar os olhos e nem ver o que tá acontecendo, e até a Yukarisu, que é uma personagem extremamente exagerada em tudo que ela fala, em como age, naqueles gritinhos da Shocker, isso aqui ficou muito bom. Na medida do possível, ficou bem fiel ao original e não perdeu aquela essência que o anime tem. Pra quem não conhece, e eu super recomendo com todas as minhas forças, é a história de um cara que sonha em agir e ser igual o Kamen Rider, mas ele já chegou na casa dos 40, passou da idade pra esse tipo de brincadeira, até que surge uma chance de realizar esse sonho, e aí ele passa a enfrentar não só ladrões, como integrantes do grupo dos vilões, enquanto mais adultos com sonhos do passado vão se juntando a ele. Do vinho pra água, a gente teve também um dos animes mais estranhos dessa última temporada, que é o Kimito Koete Koe Naru, do inglês With You Your Love Will Make It True. Acostumem com o meu sotaque maravilhoso, que é de quem não sabe falar inglês. E a moral é que a dublagem, ela tá ok, mas a premissa é que é estranha. De uma estudante do ensino médio que conhece um garoto híbrido que é meio cachorro, sendo que nesse mundo tem vários deles, mas ficam numa cidade em específico e agora alguns estão saindo para ter uma certa adaptação aos poucos com o mundo humano. É mais ou menos por aí. E no meio dos preconceitos, os dois acabam se aproximando e rolando um certo romance entre eles. Além do anime até ser bonito para um romance, tem essa questão aí de um cachorro e um humano, que eu juro que eu não me toquei em um primeiro momento, mas até nem pensei que seria algo tão direto. Eu pensei que eles iam focar mais no drama, em algo um pouco mais pesado, nos preconceitos, dilemas, críticas sociais, trazendo algo um pouco mais para nossa realidade, mostrando como seria, sei lá, desafiar as barreiras sociais, culturais e tal, mas de um modo um pouco mais filosófico. Só que não, é extremamente puxado para um lado sexual gratuito, que beira o perturbador e ainda sem levar em conta o romance. Eles esqueceram totalmente esse tema. Aí a gente teve o Gnose, um anime que, no geral, até falei bem dele aqui no canal, até foi um dos que me chamou bastante atenção nessa última temporada, mas a dublagem ficou forçada demais pra entregar algo que não deu pra entender o que era. Porque, ok, né, é um anime bem diferente, com personagens extravagantes pra caramba, e uma premissa que vai misturar o suspense com um mistério sci-fi. Então pode ter sido um pouco complicado entender o que eles queriam entregar, sendo que é dentro de uma estação espacial, e lá tem várias raças de seres, incluindo até alguns humanos que estão reunidos e presos porque alguém está infectado com um parasita que copia a imagem, voz e memórias de qualquer um, e aí vai tentando eliminar o resto. Por isso, todos os dias eles vão fazendo votações para colocar alguém que acreditam ser o impostor em criogenia. E além disso, ainda tem todo um lance do protagonista não ter memórias direito e conseguir ficar pulando de uma linha do tempo para outra. Aí fica mudando os tripulantes, quem era o infectado pode não ser mais, dando um lance mais investigativo. O Saigo ni Hitotsu, ou May I Ask for One Final Thing, que antes do início da temporada eu apontei ele como um dos animes que poderia ser interessante. E de início até foi mesmo, mas depois eu achei um pouco maçante e que foi por lados ali que eu não curti muito. Mesmo assim, ainda é um anime mediano interessante, outro com uma dublagem ok, sobre uma garota nobre que tem um casamento arranjado com um príncipe totalmente inútil, até que ele mesmo rompe o noivado e anuncia outra esposa, além de acusar a coitada injustamente por algo que não fez. Nisso ela pede o último favor de abrir um open bar de socos pra todo mundo, sendo a forma como ela vai resolver todos os problemas do reino a partir desse momento. Mais socos e menos conversa. Quem já não teve vontade de fazer isso? Algo parecido aconteceu com a Kujikirei Jou Tokyo Ketsu Koushaku, ou Pass the Monster Meet My Lady, que até teve uma nota bem similar, um pouquinho abaixo da anterior, e essa sobre uma garota nobre também, mas que tem um peculiar gosto de provar e ficar criando e testando várias versões da culinária de monstros, o que faz todo mundo se afastar dela e até não conseguir um marido, mas também foi isso que a fez chamar a atenção de um príncipe, que é meio peculiar também, se interessando por ela e ali acaba nascendo um romance, que vai ficar entre uma comédia e esses momentos de romance com uma culinária de monstro.
o quase maravilhoso Wandas, que até agora eu não consigo aceitar que por uma coisa tão babaca dessas, eles conseguiram estragar esse anime que era pra ser tão bom. Porque é um garoto do ensino médio que não gosta de chamar atenção pelo fato dele ser gago, e isso aqui já tinha me dado um brilho a mais, porque, querendo ou não, ele foge bastante dos clichês. Mas quando ele vê a colega dele dançando no meio da escola, sem medo de ser julgada, ele acaba querendo ser da mesma forma. Por isso ele entra pro clube de dança e acaba se aproximando dela, mostrando toda a evolução dele, em como funciona o mundo da dança, os movimentos, em como escutar direito uma música e dançar conforme cada ritmo, as batidas e tal. Isso tudo é muito legal. Até o romance que nasce entre eles, sem forçar a barra, sem ser o principal a ser mostrado, é só um tema de fundo mesmo e é muito bom. Principalmente porque ele é todo tímido e ela mais extrovertida, e faz umas caretas aleatórias, e ainda entende algumas situações muito erradas, e a dublagem ainda, ela tá legal. Mas as danças, em todas elas, eles me colocaram um 3D quadrado, com movimento duro, as caras dos personagens retas sem nenhuma expressão, e eles não tiveram um pingo de vontade de mesclar isso aí direito com 2D. Ficou uma coisa mega nítida e quebrou sim quase toda a experiência boa que dava pra ter tirado desse anime. Agora, um anime que é um isekai, e esse passou reto pra quase todo mundo, é o Disney Twisted Wonderland Heart's Label, ele que tem outras temporadas, mas não é uma continuação. É estranho, mas é isso mesmo, porque ele provém de um jogo e cada parte vai contar sobre um dormitório específico. Isso porque a história geral, ele é sobre um cara que é levado pelo espelho mágico ao Night Raven College, que é uma escola onde cada dormitório vai refletir um vilão lendário da Disney. E aí, nesse em específico, ele vai conhecer os alunos do Heart's Label, participando das aulas, eventos de magia e os conflitos entre os dormitórios. Ainda tem a beleza monumental das 8 histórias curtas do Tatsuki Fujimoto, o mesmo autor do Chainsaw Man e do Look Back, essas intituladas de 17 e 26, elas que foram adaptadas por estúdios diferentes, com exceção de umas 2 a 3 mais ou menos, e cada uma tem uma premissa diferente da outra. Uma é sobre demônios que invadem a Terra e deixam os humanos na beira da extinção, puxado mais para um drama pesado, junto de uma ação frenética e uma comédia bem peculiar, mas que tudo junto funciona com uma beleza. Um romance de um humano com uma sereia, questões sobre sexualidade, sempre naquele tom que a gente já conhece do Chainsaw Man, e várias outras. Tem até mesmo um spin-off de uma personagem do Chainsaw Man que ainda não apareceu no anime. Então, assim como aquele do Star Wars, esse aqui também dá uma montanha-russa muito legal e divertida de vários temas e elementos. O Ninja Togokudo, um anime que não teve lá muita relevância na temporada, mas acabou recebendo até que uma boa de uma dublagem sobre uma rixa antiga dos ninjas com a Yakuza, e nos tempos atuais ainda continua a mesma coisa, ambos se matando pra todo lado, até que um garoto ninja sem querer esbarra num cara da Yakuza, mas ninguém sabe quem o outro é, e de início eles fazem uma amizade por causa de um anime, mas no decorrer vai mostrando a rivalidade deles e a dúvida de se vão conseguir deixar de lado o rancor do passado e formar uma amizade. E ainda por último, Taiyo Yorimo Mabushi Hoshi, ou do inglês A Star Brighter Than the Sun, mais um romance esse um pouco mais light e mais tranquilinho, sobre um garoto e uma garota que eram amigos de infância, e ela sempre acabava cuidando dele, até porque era maior, mas quando entram pro ensino médio, além deles terem mudado pra caramba, acabam descobrindo que o que era só amizade pode começar a se transformar em amor. E ainda teria o One Punch Man 3, né, que é praticamente certo que ele vai receber sim uma dublagem, mas como eu tô gravando esse vídeo um pouco mais cedo do que o normal, até o momento ele não recebeu. Mas mesmo que a animação, né, esteja essa coisa linda e maravilhosa daí, é praticamente 100% de certeza que ele vai sim receber uma dublagem em português BR. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e agora deixa nos comentários quais desses animes você já assistiu, quais você vai pegar pra assistir, e quais que você mais gostou. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre muitos animes. Meu muito obrigado e valeu!